Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à nossa live Universo Bipolar, nossas lives de domingo, das 7h30 às 8h30. Quem está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Essas lives têm acontecido todos os domingos, nesse período. E o tema dessa live é livre. Então, muita gente que está aqui tem transtorno bipolar, algumas pessoas convivem com familiares com transtorno bipolar, algumas pessoas têm depressão resistente e ainda estão em dúvida, em processo de investigação sobre qual é o real diagnóstico desse quadro. Então, essa live ela serve para isso, para a gente tirar as dúvidas e poder ajudar, já que hoje em dia a gente tem essa ferramenta importante, que é a internet, as redes sociais, que nos ajudam, nos atrapalham em muitas coisas, mas também nos ajudam em outras, Então, eu acredito que essa informação que eu trago aqui deva ajudar, E então a gente faz esses primeiros 30 minutos com vocês fazendo as perguntas por aqui, e a hora que for 8 horas, aí eu vou chamar aleatoriamente alguém que esteja interessado em entrar ao vivo comigo para poder compartilhar um pouquinho da sua história e falar, como foi, as dificuldades. Eu acho que isso ajuda bastante na identificação, para as pessoas perceberem que isso é um quadro extremamente comum, não é um bicho de 7 cabeças e que é um processo, claro, mas que há uma esperança nesse processo, Já vi uma pergunta muito interessante aqui embaixo, mas eu quero até chegar nela depois. Eu queria só respeitar quem fez as perguntas aqui para cima. Então eu estou voltando aqui em cima no início para a gente poder seguir. Já estão falando aqui, me detonando, que eu tô com uma cara de cansado. Estou. Criança doente, noite inteira acordando mais de 15 vezes, mas é a vida, A vida, e não tem filtro. Não há filtro, então é como é mesmo, Então, vindo aqui no início, como saber se tenho depressão resistente ou transtorno bipolar? A depressão pode ser unipolar, que é a depressão clássica, pode ser uma depressão dentro do transtorno bipolar, que pode ser tipo 1, tipo 2 e outros tipos. A depressão, tanto fora do transtorno bipolar quanto dentro do transtorno bipolar, ela pode ser resistente, ou seja, resistente é quando ela não está melhorando com vários tratamentos que a pessoa utiliza. Então, a forma de saber se tem depressão resistente, qual é o diagnóstico dessa depressão resistente, é conseguindo separar se é uma depressão só ou se é uma bipolaridade. Aí tem vários postagens na página, porque tem muitas coisas para envolver isso, Normalmente, a maior parte das pessoas que têm transtorno bipolar tem uma forma chamada tipo 2, por isso que o diagnóstico fica atrasado por vários anos, porque se fosse tipo 1, geralmente a pessoa é internada, tem uma crise muito clara de aumento de energia. Então, vamos ver aqui na sequência as outras, Tem o transtorno bipolar, uma pessoa diz que tem transtorno bipolar e que gostaria de saber se é genético, não tem histórico na família. Quais as causas então? Então, o que acontece muitas vezes é que, assim, a maior parte dos indivíduos com transtorno bipolar, em mais de 90% dos quadros, tem um componente genético, ou seja, um conjunto de genes herdados, que geralmente eles vêm silenciados, como se fossem caixas de presente fechadas, e que as adversidades da vida vão tirando os embrulhos desses presentes, e abrindo, expondo o gene para ele se expressar, de uma forma até inadequada, indesejada. São presentes indesejados aí, presentes gregos no caso. Mas
geralmente, o que vai acontecer é que ou um dos familiares, de parte de mãe ou de pai, tem a bipolaridade de forma muito intensa, e aí pode ser geralmente a bipolaridade tipo 1, ou os familiares têm formas atenuadas dos dois lados. E aí, quando junta o pai com a mãe, vai haver uma somatória de genética dos dois lados, levando ao aparecimento na pessoa, nos filhos. E aí, quando acontece isso, ou é porque essa genética não se expressou no pai nem na mãe, mas ela estava ali dentro, ou ela se expressa, mas a pessoa não tem o diagnóstico. Por que eu estou falando isso? Porque é muito comum, isso são os estudos que dizem, não sou eu, que os familiares de pessoas com bipolaridade tipo 2, eles geralmente têm o diagnóstico a priori de depressão. Eles não foram diagnosticados ainda. E quando a gente fala em homens, então da parte do pai, por exemplo, às vezes essa bipolaridade tipo 2 ela é mais do polo de cima do que da depressão. Então, é um pai ou homens da família paterna que tem agressividade, impulsividade, agitação, são pessoas arrogantes, né, assim, com um senso de razão aumentado, agitadas, impulsivas, e que isso segue na vida com esses sintomas, mas que por a pessoa não ter uma crítica de que isso é um sintoma, ela acredita que é o jeito dela e as pessoas que têm que conviver com isso. E aí, isso é uma apresentação da bipolaridade tipo 2, que é a polaridade hipomaníaca, que é o polo de cima predominando. Mas isso geralmente é visto como não, é o jeito da pessoa, batia na minha mãe, brigava na rua, impulsivo, gastou muito dinheiro, ficou endividado, bebida, traição, enfim, vários comportamentos do polo de cima que são recorrentes, mas que isso passa a vida toda como sendo, entre aspas, o jeito da pessoa. Então, pode ser isso. Então, quando uma pessoa tem transtorno bipolar tipo 2 e ela não identifica nos pais nem nos avós ninguém, pode ser essas duas possibilidades. Ou que tem pessoas, sim, que não estão diagnosticadas, geralmente do lado materno diagnosticadas com depressão, do lado paterno não diagnosticado porque acha que é temperamento, ou de fato eles não têm alterações de comportamento, mas eles têm a genética, mas ela não se expressou, mas ela foi transmitida de uma certa forma. Agora, quando é bipolaridade tipo 1, isso é bem menos provável, de a pessoa olhar para os familiares e falar, não, ninguém, em hipótese nenhuma, não vejo ninguém com alteração de humor, de energia ou de impulsos dos dois lados. Eu me recordo de uma situação de um menino que, quando eu estava atendendo adolescentes naquela ocasião, e o diagnóstico daquele menino era de transtorno bipolar tipo 1. E quando eu fui conversar com os familiares, não se identificava ninguém, absolutamente nenhum comportamento semelhante ou sugestivo de bipolaridade na parte da mãe e na parte do pai. Então, assim, é possível? É. Mas aí eu falei, bom, isso é possível, vamos investigar com mais calma, vamos fazer outros exames para ver se não é causa, sem ser a bipolaridade, mas causa secundária, né? Tumor. Sempre no início a gente investiga essas outras causas para excluir. E aí foi interessante tal, um dia depois, a mãe desse menino manda uma mensagem revelando que ele era adotado. Que ele foi pego muito jovem por aqueles pais e que eles optaram por não abrir isso para o adolescente, né? E que na realidade ela disse que sim, que a mãe dele tinha sim comportamentos claramente típicos da bipolaridade, inclusive que levou ao abandono, a entregar, né, a criança para adoção. Então aí fica um pouco mais claro esse tipo de situação, né? Mas tá bom.
Meu esposo, uma pessoa diz, né? Meu esposo foi diagnosticado com transtorno bipolar e toque mais superdotação. Consegue falar sobre? Quando a gente fala transtorno bipolar, é sempre importante a gente dizer se é tipo 1 ou tipo 2, porque faz muita diferença os dois quadros. Eles são muito diferentes entre si. No tipo 1, a pessoa passa mais tempo estável, ela tem episódios muito marcados e entre os episódios ela não tem sintomas, geralmente. No tipo 2, ele é mais cronificado, então a pessoa fica com sintomas quase que o tempo todo convivendo com esses sintomas. Por isso que a gente diz que os dois transtornos bipolares são graves, porque o tipo 1, a pessoa pode não ter sintomas por um período, mas na hora que tem é avassalador, e no tipo 2, ela pode não ter sintomas avassaladores, assim, intensidade, pelo menos no polo de cima, na depressão, sim, mas por ser crônico e o tempo inteiro é extremamente grave isso, porque a pessoa não medicada, claro, aqui que eu tô falando, acaba tendo muitos prejuízos, né? Ela complementou que é tipo 1, toque e tem hiperdotação, QI de 128, né? Então, as altas habilidades, a superdotação, ela é um diagnóstico também, né? Cada vez mais ele tem sido mais clarificado, porque durante muito tempo as pessoas achavam que superdotação era uma coisa boa, positiva, e infelizmente ela não é da forma como as pessoas colocam, porque em geral esse aumento de quociente de inteligência racional ele vem acompanhado de muita dificuldade de socialização, de falta de habilidade social e também de questões de desregulação emocional. Então, veja, desregulação de humor, desregulação emocional. O transtorno bipolar, ele tem a desregulação de humor, que são alterações emocionais muito persistentes. Então, uma semana, todos os dias estando irritado ou estando deprimido, é um período assim longo. A desregulação emocional, a pessoa pode estar relativamente bem durante um período, mas o que acontece são como se fossem curtos-circuitos produzidos pelos estressores. Então, uma dificuldade de reagir aos incômodos, aos estressores que são apresentados. Então, uma tomada que não liga já dá vontade de dar soco na tomada, um liquidificador que não abre já tem vontade de quebrar o liquidificador. São coisas... O transtorno bipolar também pode ter. E, geralmente, quando a pessoa não está totalmente estável, mas está saindo já em processo de estabilização, ela ainda vai ter esse tipo de coisa também. Então, no geral, ela vai bem, mas ainda estressa com muitas coisas o tempo todo. Então, veja que são coisas que se superpõem. Então é muito complexo daí, porque esses dois diagnósticos vão se superpor. E ainda tem o toque ali, né? Que se for realmente um diagnóstico de toque, ainda traz uma dificuldade maior, porque o tratamento do verdadeiro toque pode instabilizar o transtorno bipolar, porque ele geralmente é com antidepressivos. Mas a gente tem que fazer sempre a ressalva, porque muitas vezes em estados mistos, ou seja, se a pessoa está deprimida, aqueles sintomas de toque que aparecem numa depressão, num período depressivo, assim, ele é indicativo de ativação, de estado misto dentro da depressão. Então, o toque no verdadeiro, ele tem início muito cedo, antes, inclusive, do transtorno de humor. Aí sim, e ele persiste independentemente das alterações de humor. Aquelas obsessões seguidas de rituais, elas estão contínuas, claramente são duas coisas separadas, né? Então isso é muito importante avaliar isso, né? Tomo lítio, tenho sentido uma agonia, muita ansiedade, é esperado? Olha, com toda certeza tenho para te dizer que isso não é provocado pelo lítio. Isso é provocado pelo seu quadro, que não está sendo ainda controlado pelo lítio, porque o lítio é um medicamento idoso.
Literalmente, ele é de 1972. Então, ele é mais lento nos seus processos. Primeiro ele leva um certo tempo até atingir a pessoa conseguir colocá-lo com o médico, né, na faixa terapêutica, que é um valor entre 0,6 e 1,2 no exame. Então, vai aí umas 2, 3 semanas para isso. Quando entra na faixa terapêutica, leva 6 semanas para ele mostrar o efeito. Então, é um medicamento bem senil, um medicamento bem lento. Tem que ver que em quadros muito intensos, talvez ele vai precisar de ajuda de um medicamento mais novinho, mais ágil, para conseguir correr atrás do problema, que o lítio depois ele vai sim trazer um ótimo resultado. Mas esse resultado, se a coisa estiver pegando fogo, talvez seja importante algum antipsicótico junto para aguentar esse processo. E eu até vou fazer um desabafo aqui sobre isso, porque muito comum, às vezes eu atendo primeiro, assim, a pessoa vem lá na faculdade, primeira consulta, e aí, naquele momento, a avaliação que nós temos daquela situação é de que o quadro é relativamente tranquilo e que dá para ser tratado com o lítio, e aí é feita essa introdução. Mas com o passar do tempo, não que o lítio provoque isso, mas o quadro muda, as coisas mudam, a vida da pessoa muda, né? Tem estressores novos, o quadro ganha uma intensidade dentro de algumas semanas. E aí é interessante porque a gente vai tentar dizer assim, olha, explicar essa situação, que nós vai demorar um certo tempo para lítio e de valproato fazerem efeito, talvez fosse o momento de colocarmos um medicamento de efeito mais rápido. E aí é muito interessante, por isso que eu estou fazendo esse desabafo aqui, porque é engraçado como às vezes as pessoas falam assim, mas eu não quero tomar mais um remédio. Mas, veja, e aí, assim, isso eu vejo isso como uma falta da psicoeducação do processo, porque em nenhum momento nós que estamos de fora da pessoa temos um fetiche de que ela deva tomar muitos remédios. Assim, que legal que essa pessoa está tomando 2 medicamentos. Na realidade, a gente está de fora vendo uma casa pegar fogo e a gente está apreensivo querendo ajudar a apagar o fogo. Mas veja como é complicado quando a gente escuta que a pessoa diz, não, eu não quero tomar mais remédio. Já estou tomando muito remédio. E aí assim fica até, poxa, mas então qual é o sofrimento? Então não é tanto assim o sofrimento? E a gente está claramente vendo que é muito sofrimento. Então eu acredito que esse tipo de coisa a gente só vê na psiquiatria. Não é um tipo de coisa que se vê em alguém que está com falta de ar, com asma, por exemplo, grave, e mais remédio é muito bem-vindo pela pessoa, geralmente, ou com uma dor de dente, ou com uma febre, enfim, qualquer outra coisa. Mas nessas situações, a gente se depara muito com essa situação, e isso gera muito uma contra-transferência nos cuidadores, né, psiquiatra, psicólogo, negativa, de pensar, poxa, mas e agora? Que eu devo fazer então, né? Devo fazer nada e deixar a pessoa sofrer? Devo convencer a pessoa que ela não precisa sofrer com aquilo, que é uma coisa que, ok, é mais remédio, mas há dor, né? Ou então não há dor. Então, assim, essa é a complexidade, eu acho, da psiquiatria, que nunca, ou pelo menos eu acho que não totalmente, ela vai ser substituída pela inteligência artificial, porque um computador não teria paciência com isso. Ele diria, olha, é o seguinte, você tem que ser mais inteligente e parar de ser turrão ou turrona e se ajudar a melhorar. Só que nesse processo, se esse computador falar isso para a pessoa, ele quebra o vínculo terapêutico. A pessoa vai embora. A pessoa não vai querer mais. Então, vocês entendem a peculiaridade, o desgaste que é muitas vezes isso? É muito desgastante isso.
Porque são muitas coisas desgastantes nesse processo, não só para a pessoa é pior ainda, mas para quem trata é desgastante porque você faz uma aposta, essa aposta às vezes não funciona, você tem que lidar com efeitos colaterais, e isso nos deixa muito tristes também, porque o mundo seria maravilhoso se não houvesse os efeitos colaterais. Você tem que lidar com essas questões do estigma, do preconceito, da falta de psicoeducação, e tem que lidar com, às vezes, a pessoa falando, eu não quero tratar. Porque o próprio sintoma, ele pode fazer a pessoa querer se autodestruir. Pode, porque essa é a essência da depressão, né? O que a depressão quer fazer com uma pessoa? Ela quer que ela se destrua. E a gente tem que estar o tempo inteiro falando, não acredite nisso, né? Como se fosse uma guerra, quase que como se fosse assim, espiritual, vamos dizer assim, sabe? Você está sendo convencido por alguma coisa, e isso não é assim, acredite em mim, você tem magnitude, eu estou aqui, não é verdade e tal. Então é desgastante por isso. Então essas lives estão me ajudando também a desabafar um pouco as dificuldades que a gente enfrenta nesse processo. Tem uma pergunta muito interessante aqui embaixo que eu queria chegar nela. Eu vou até descer mais rápido porque ela é muito importante, mas eu queria ler porque a pessoa começou a tratar e piorou, e isso pode acontecer, e eu queria... Deixa eu ver aqui. Aguardem só um pouquinho que eu estou tentando achar uma pergunta, porque eu acho que ela é muito interessante, porque isso ajuda muito as pessoas que estão iniciando nesse processo, e que ele não é linear, esse processo, e às vezes ele é bem complicado. Não, vou voltar lá em cima, peraí, desculpa, porque eu acho que eu passei sem querer. Só um pouco de paciência. Tem uma pergunta aqui interessante, que se eu conseguisse... Mas eu queria ler o que a pessoa... Aqui, ó. Processo de investigação sobre bipolaridade. Tiraram meu antidepressivo, piorei. Nunca usei tantos calmantes benzodiazepínicos como agora. Então, veja, isso aqui é uma coisa interessante e que, assim, Olha, o tratamento da bipolaridade, especialmente da depressão, especialmente da depressão mista, dos estados mistos, é um negócio que ainda está em processo de evolução. Não é uma ciência que está totalmente fechada. Durante muito tempo, a maior parte dos indivíduos que tinham diagnóstico de transtorno bipolar eram só o tipo 1. E a maior parte do problema era tratar a mania e a hipomania. Só que tratar a mania e a hipomania é muito simples, porque você usa medicamentos com efeito antimaníaco e aumenta, aquilo abaixa, normaliza. O grande calcanhar de Aquiles de tratar a bipolaridade é a depressão, e especialmente a depressão mista, que é uma depressão que tem a hipomania dentro dela, que tem a ativação, o aumento de energia, a agitação dentro dela. E essas coisas, elas não estão muito bem claras ainda nos estudos, nos livros, como que os livros, os estudos, eles trazem algumas evidências. Claro, existem evidências. Só que uma grande falha, é até por isso que nós resolvemos fazer esse livro, e eu me orgulho, né, o livro em primeiro lugar de professora Doris, segundo, eu como segundo autor, terceiro, doutor Ricardo, porque assim, em um monte de lugar, no mundo inteiro, está escrito o que você deve usar nos estados mistos, mas ninguém diz como você deve usar. Pode parecer assim, até uma coisa idiota, né? Mas como assim? Mas assim, a forma como a literatura está, ela não deixa claro como que isso deve ser feito. E uma grande questão importante no tratamento de estados mistos é você ir com muito cuidado para você não piorar uma pessoa que já está muito mal.
Então, esse livro nosso, ele é um livro só de estados mistos, é o primeiro do mundo. Tá? Não tem nenhum outro. Os livros que a gente tem fora, internacionais, eles têm um capítulo sobre estados mistos e pouca dica do que fazer. Mas isso é muito porque também achava-se que estados mistos era incomum, até que com o passar do tempo a gente viu que isso tudo é um espectro, que você tem estados mistos leves, moderados e graves, então por isso que você tem que investigar sempre todas as perguntas de depressão da pessoa, que geralmente ela já chega falando. Então a pessoa chega falando, eu tô triste, eu tô com falta de energia, eu tô com falta de vontade, eu não sinto prazer pelas coisas. Isso a pessoa entrega de cara. Só que você não pode ficar só na queixa da pessoa, você tem que perguntar: tem ideias de suicídio? Tem pensamento acelerado? Tem aumento de impulsividade para aliviar o sofrimento depressivo? Seja beber, seja se masturbar, seja gastar, seja comer, seja qualquer outro aumento de impulsividade, jogo, celular, qualquer que seja. Então tem que perguntar essas coisas. Irritabilidade também faz, ansiedade. Então essas coisas a gente tem que perguntar, porque às vezes o foco da pessoa fica no quadro depressivo e ela não percebe que esse quadro depressivo está intenso. E esse intenso é a ativação dentro da depressão. Quanto mais grave você vê uma pessoa gritando, quebrando, esperneando, pânico exagerado, não dorme de jeito nenhum na depressão, maior a chance de ela estar energizada na depressão. Então isso sempre precisa ficar claro. Então, voltando, né? Então, assim, eu confesso que eu também já apanhei muito disso no começo. Por quê? Porque a hora que você lê, o livro fala assim, os artigos: estados mistos não devem usar antidepressivos, e sim estabilizadores de humor. Retirar os antidepressivos. Aí você vai lá todo inexperiente, tira o antidepressivo da pessoa, põe o estabilizador de humor. O que acontece? Pum, ela piora muito. Por quê? Porque, na realidade, a saída do antidepressivo ela vai causar uma instabilidade grave na pessoa. Porque é como se ela fosse um peso pesado na balança. Esse peso pesado você não pode tirar de uma vez, senão a balança vai fazer um movimento brusco. Então, uma coisa muito importante que deveria estar escrito nesses lugares, e assim, um dos motivos que a gente fez esse livro para escrever no capítulo de tratamento, é na primeira linha colocar: coloque primeiro os estabilizadores de humor e vá, depois que os estabilizadores de humor estiverem fazendo efeito, vá reduzindo os antidepressivos aos poucos até eles serem retirados. Isso faz toda a diferença no processo, faz toda a diferença. Por quê? Porque a saída do antidepressivo vai causar instabilidade. Então, primeiro eu tenho que colocar um negócio que vai estabilizar, inclusive, a saída dos antidepressivos. Exceção a isso se faz quando a gente tem estados mistos muito graves. Por exemplo, a pessoa que está com ideias de suicídio o tempo inteiro. E dizendo pra gente: olha, eu já... Ou então acabou de ter uma tentativa de suicídio há pouco. Então, isso daí realmente você tirar o antidepressivo vai fazer mais bem do que mal, porque essa desestabilização ela tá tão grave que ela precisa ser controlada de forma até meio intempestiva, porque é um quadro muito grave. Mas se não for em situação em que há risco de suicídio iminente ou em que há agressividade muito eminente, porque aí também a saída vai trazer muito, muito bem-estar, se for situações intermediárias ou mais leves do que isso, o ideal é que esse processo seja primeiro introdução do estabilizador e depois a tirada do antidepressivo, porque senão o processo vai instabilizar muito. E aí vai acontecer isso que essa pessoa colocou aqui, de eu nunca usei tantos calmantes como eu estou usando agora. Então, assim, isso não significa que está errado, tá? O processo que está sendo feito com você.
Porque não tá errado, porque eu também já fiz isso e eu vou te dizer, às vezes a gente faz toda a cautela do mundo de colocar o estabilizador primeiro para depois tirar o antidepressivo e na hora que vai tirar o antidepressivo a pessoa fica instável também. Então essas coisas, porque vai depender muito da forma como a pessoa está estabilizada com aqueles remédios que ela está usando. Então esse é um processo que assim, ele pode ser doloroso de qualquer forma quando ele tiver que ser. Então é importante saber que vai passar e que não está errado, mas que não pode ficar a dúvida de que, então, às vezes a gente vê as pessoas, então, se tirou o antidepressivo de mim, eu piorei, então significa que eu não tenho bipolaridade. Não, calma, uma coisa não tem nada a ver com a outra, porque o diagnóstico ele é baseado em coisas que acontecem na vida da pessoa. O tratamento é outra coisa, né? Então isso, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas eu entendo que a pessoa quando está instável, e daí a cabeça dela começa, né, a fazer um monte de... ficar toda insegura nesse processo. Então eu queria muito falar sobre isso. Bom, já estamos aqui às 8h01, então eu vou entrar aqui nesse maisinho aqui embaixo. Vejam, a gente tem um símbolozinho de uma câmera com mais. Quem tiver interesse em entrar ao vivo e contar um pouco sobre a sua história, tem que ter ciência que você vai estar ao vivo para quase 200 pessoas do Brasil. Então isso pode ser gravado, né? Porque, inclusive, vai ser gravado, porque geralmente eu coloco essas lives no YouTube. Então até quem quiser assistir as lives anteriores, entre no YouTube, que você pode assistir as anteriores. Então seria realmente alguém que tenha que esteja à disposição, disponível para contar um pouco de se expor, mas que isso ajuda muito as pessoas que estão que estão vivendo com essas questões, né? Até um paciente falou essa semana, falou assim, tem certeza que não é combinado? Eu falei, não é combinado. Ele falou, como que não entrou ninguém ainda te xingando? Eu falei, por quê? Porque devo ter sorte, né? Porque isso pode acontecer. Mas ela tá me xingando, não fiz nada pra ela. Então vou chamar uma pessoa aqui. E a vida real é assim também. Se uma pessoa estiver instável e entrar instável, essa é a vida real. Tem pessoas que estão instáveis. O que eu posso fazer? Alguém aceitou. Não sei Opa, pera se quer aí. participar. Você tá tudo Oi, bem? tudo? Você me conhece? Ah, conheço, mas não fale de onde eu te conheço, tá? Tá bom. Porque não é o mais Mas só não é o pass... mais importante, Sim, sim. mas e aí? Que bom, legal. Então já fico mais tranquilo também, olha, mas vai parecer que era combinado, Igual. tá vendo? Então foi justamente Não, não. contra aquilo que eu estava falando aqui agora, né? Mas assim, não foi combinado, né? Mas Não. bom, queria que você contasse um pouco o que você quiser contar, claro, Vamos tentar da dar sua um. vida, com a bipolaridade, enfim. Bom, bipolaridade, o fator genético é realmente existente, assim. Tem eu, minha prima e mais uma outra prima com bipolaridade. As primas do mesmo lado, de parte de mãe, Sim, parte da minha avó de parte de materna. mãe, as duas primas. Sim. Entendi. E tem mais gente, se procurar ali direito, você acha ali. Sim. E você acha que E, as alterações em você, elas começaram, porque algumas pessoas, essas alterações, elas começam só lá na adolescência de uma forma abrupta. Então a pessoa fala assim, nossa, eu não tinha uhum, nada na infância, não tinha nada no início da adolescência, e depois de, sei lá, um estressor qualquer, aí a culpa uhum. explodiu. Outras não, falam, não, eu desde pequeno já tinha. Como é que foi esse processo? Então,
É mais ou menos isso mesmo. Eu sempre fui muito ativo, desde pequeno, assim, comecei a trabalhar com uns 12 anos, assim. E daí eu lembro que na época do ensino médio eu praticamente não dormia, assim, eu trabalhava até 3 da manhã, daí ia para a escola às 6, acordava para 6, né? E daí beleza. Faculdade eu consegui até que levar, mas também nesse ritmo agitado, E né? Tive empresa, esse ritmo você já, hoje, olhando para trás, você acha que ele era uma acima, mania, acima da assim. média das pessoas que conviviam com você? Uhum, sim. Era uma fase aí, sei lá, maníaca, assim, não sei. Mas não traziam grandes E prejuízos no seu dia a dia. nessa época até que não, porque eu era muito produtivo. E ninguém percebia. É um tipo de coisa que Não. não passava como algo anormal, mas passava muito mais como alguém que faz muita coisa. Sim, sim. Eu tinha uma leve depressão ali. Meu irmão também teve um pouco. Também chegaram a falar que ele é bipolar, mas ele nunca foi atrás. Mas depois eu abri uma empresa e, tipo, como é que foi? Também, eu tinha uma energia muito alta, trabalhava que nem um maluco, assim, e eu tinha um sócio e não deu muito certo, porque eu trabalhava demais e ele achava que não batia, né? Tipo, eu achava que trabalhava mais que ele, e daí também começou a dar problema de dinheiro, e a sociedade acabou. Daí, daí em 2016, ali na metade de 2016, eu tive um problema com um cliente, um processo e tal, e daí nisso minha vida virou a chave, assim, eu entrei em depressão. Nessa, E daí eu nessa fiquei, época você tinha qual idade? hum, eu acho que uns 22 anos, 22, 23. 23. Então Né? seria o primeiro episódio depressivo maior, assim. Sim, não, aí foi muito forte, porque eu fiquei uns 2 meses sem sair de casa, eu fiquei 2 anos sem pular no escritório, e, e daí eu comecei a tratar como depressão em 2016 para 2017 ali. Comecei a passar no psiquiatra geral ali, né? Daí começaram a passar antidepressivo. E daí o resto é história, né? E chegou a ter um episódio de mania, efetivamente, depois do antidepressivo, ou não a esse ponto? Por exemplo, internação, alguma coisa do tipo? Não, internação nunca, mas de Qual, qual, ativação, qual que era a não. intensidade desse período aí? Ah, eu tava muito pra depressivo, assim, mas às vezes ficava. Não conseguia dormir. É verdade, no começo eu não conseguia dormir. Não. Era um misto, assim. Eu não conseguia dormir, mas Uhum. Ah, era. coisas, por exemplo, de sintomas psicóticos, então não aconteceu. hum, eu queria morrer, né? Sintomas Mas. psicóticos, assim, que eu digo, ouvir vozes ou ter Não, não. essas Nunca. coisas, não. Nunca. Não. Uhum. Até hoje também nunca. E nesse Mas período de aí depressão chegou a ter uma tentativa de suicídio. teve. Mais de um. Uhum, uhum. Mas. Mas é isso. Daí hoje eu trato com especialista em humor, E, né? e, o diagnóstico ficou como transtorno bipolar tipo 2 então, né? Tipo 2 Tab Uhum, 2. uhum, Daí estamos na luta aí uhum, pela estabilidade. uhum. E os períodos, né,
o prévio, o antes da depressão, ele é sugestivo de ser de hipomania, né? É, Eu tava muito acelerado na época, nossa. uhum, E gastando também muito dinheiro. é. Os Eu aumentos de impulsividade, o mais grave era dinheiro ou tinha um que era maior, mais grave? era os dois mesmo, de dinheiro e questão do sono, assim, eu não parava. Bebidas, essas coisas não. Bebia muito, tava bebendo muito nessa época. E, e de Muito. impulso sexual teve também. Pior que nessa época, não. Eu nunca fui Isso não. muito ligado com sexo, assim, pelo menos nessa Uhum. época aí. Então, na realidade, seria trabalho, né? Que é aquele anteriormente o aumento de impulso parecia ser uma coisa de compulsão nesse sentido, de trabalho, de atividades profissionais, né? Mas aí teve o gasto, jogo teve em algum É, momento? Jogo não. também não. Álcool falou já. E Uhum. comida Pô, eu sou gordinho, mas. é, não, já, assim, já nada. tinha predisposição desde a infância de alimentação. É, Obesidade, sim, já, tem já tinha família. desde pequeno. Uhum. É que é interessante isso aí da comida, né? O aumento de impulso, quando é realmente um aumento de impulso nessa área, né? Porque aumento de impulso para comer, isso pode acontecer, acontece acho que quase muitas pessoas na realidade, né? Mas a Uhum. compulsão alimentar, né? Que é aquela quantidade Não, costuma ser menor, assim, e às vezes ela até alterna com pessoas assim, engorda muito, 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 exageradamente muito, e depois perde muito, muito, muito também, né? Você vê os extremos assim muito marcados, às vezes. Agora, quando uhum. é predisposição familiar, aí é uma coisa um pouco mais regular. Meu problema é exercício. É. E naquela época, naquele período que você descreveu, me parece um período depressivo com energia, assim, com ativação, com muito desespero, até por conta das várias tentativas que você colocou, né? E depois É. que você tratou com o antidepressivo, teve momentos de euforia também, alternados com a depressão, assim, tipo, como se fossem melhorazinhas que duram ali um mês, mais ou menos, Sim. e depois cai de novo. Uhum. Sim. Aconteceu isso também. Uhum. O problema é que perdeu muito tempo com o antidepressivo, né? Porque daí colocava um remédio, não ficou bom. Daí colocava mais, aumentava a dose lá. Daí, melhorou. Daí na outra consulta, piorou. Daí É, troca. Daí quando você vê, você perdeu 6 meses pro é, remédio e não adiantou nada. é. E isso que é complicado realmente, porque essa apresentação que o antidepressivo cria, ela pode falsear as coisas, né? Uma que ela pode piorar a depressão e aí, na realidade, a sensação que dá é que a depressão está piorando. Então aí ele vai ser aumentado e era ele que estava piorando a depressão, né? Uhum. Esse é um ponto. Outro ponto é ele virar para euforia leve, que dá a sensação que melhorou. Então, ai, que bom, olha, É. então funcionou, que bom, maravilha, tal, vai lá viver, tal, aí fica bem, depois piora de novo, né? Foram uns 2 anos, mais ou menos, entre isso, assim. Uhum, entendi. E atualmente, assim, atualmente não, mas no geral, Uhum. a família está presente com você? Quem que tem noção do diagnóstico, quem que sabe, ou então, ou ninguém sabe, como é que é Ah, isso? não, sabe sim, A família mas, toda. sabe, Uhum, deixa eu só fazer um negócio aqui. Não, o pessoal sabe sim,
Mas, sei lá, ainda falta um pouco para melhorar as coisas aí. E esse é um tipo de coisa que para as pessoas que estão de fora compreenderem é complexo, porque É, a pessoa não, é bem difícil de porque essas entender. sensações a pessoa nunca viveu. Então, Sim, é muito que fácil a nem. gente opinar erroneamente sobre algo que a gente nunca viveu. A gente vai criar sempre uma explicação que é falha e vai dar recomendações muitas vezes muito falhas, né? Faça isso, faça aquilo. O que Uhum. que você... Que nem, doutor, eu tenho minha prima, que é mais velha, tem acho que 40 anos. Ela começou a ter em 2000, se não me engano, que ela ativou aí pro bipolar. Ela teve as recomendações mais bizarras, assim, para ela. Que em 2000 acho que não tinha muito, que nem é hoje, com bipolar, assim, as pessoas, os doutores, os médicos não conheciam muito bem, né? Então trataram ela como se fosse uma depressão, assim, por muitos anos. Então o caso dela foi abrindo, assim, abrindo. O dela tá mais ou menos estabilizado, mas ainda também Uhum. não tá lá grandes Mas coisas, no não. caso dela foi depois do seu? Como que foi a Não, não, a dela Foi começou em 2000. antes, assim, foi o seu Foi nos 2016, anos. né, que você falou. O dela foi em 2000. Ah, tá. Então, né, então ela pegou ainda uma fase dos anos 2000. Ali ninguém conhecia nada. Era eletrochoque e internação. É, porque deixa eu lembrar uma coisa aqui. O DSM-4 é de 94. E o DSM-4 revisar, ele é de 94. E o 4 revisado de 2000. O DSM-5, eu estou falando os manuais que dão para Uhum, sei. compreensão sobre essas coisas. O DSM-5 é de 2013. Então, na realidade, ela pegou uma fase antes do DSM-5. Então, estado misto, esquece. Não estava descrito ainda. Era considerado raríssimo. Era considerado, assim, um estado raríssimo. Então, ou a pessoa está em euforia, que é a mania, ou ela está em depressão de cama. Quem estava Ela ficava de E aí, cama. quem estava em estado misto intermediário entre esses dois, o estado misto tem muita ansiedade, acabava sendo diagnosticado com depressão com ansiedade. Então, aí vai tratamento com antidepressivo, antidepressivo. Então, Meu, ela tomava muito remédio. Você não tem noção, assim, era muito. uhum, uhum, Tipo, o fígado dela não existe. é, é, Hoje ela toma até 3 comprimidos só. Tipo, uhum. as De coisas uma mudam. certa forma, eu acho que as pessoas hoje reclamam, né? Ah, não sei o que, tal. Mas eu acredito que, assim, hoje, quem tá vivo aqui agora, hoje, em 2024, tá vivendo a melhor época. Porque é o período que mais teve possibilidades de medicamentos disponíveis, informação na internet e compreensão melhor sobre os transtornos de humor. Então, eu acho que, apesar dos pesares, a gente tem que olhar de forma positiva para o momento atual, assim. Já Com já foi certeza. muito pior, né? Claro que, por exemplo, assim, na época da minha avó, né? Na época da minha avó, eu tenho uma avó que tinha depressão. E aí, é, a hora que você olha a história antes dela ter depressão de ficar de cama, ela relatava depressão desde a adolescência. Só que Uhum. ela não foi isso e com ideia de suicídio. Não era, só Ixi. que como a pessoa não está de cama e sem tomar banho, naquela época, ah, não, então não é depressão. Mas só era depressão se a pessoa estiver realmente de cama, aí não, aí acredita-se, aí as pessoas acreditavam que tinha, né? Então isso mudou muito, né? Porque a gente sabe que tem graus muito variados dessas coisas. É, hoje em dia eu tenho a depressão, eu até faço minhas coisas no nível basal ali, no mínimo.
Não, maravilha. Tem alguma dúvida que você, é, não sobre o seu próprio tratamento, mas alguma Uhum, pergunta, alguma curiosidade sobre os remédios ou sobre o próprio quadro, sobre, não sei, alguma dúvida específica sobre. sei. Você tem Sei. algum? Você tem alguma coisa em É, mente? Você acha alguma pergunta? se você tem alguma dúvida específica sobre alguma coisa que você queria perguntar, ou dos medicamentos, ou da doença em si, tem alguma questão? Não, acho que não. Não? Beleza, então tá bom. Obrigado, então. Beleza? Foi ótimo Depois a gente aí. conversa mais. Para quem está acompanhando, certamente ajuda a ouvir e de ver que isso não é, a pessoa não foi punida e tá sozinha no universo sofrendo isso. Assim, tem muita gente. E É, tem que ter uma boa. Tem que ter uma boa retaguarda, assim, de família e tal, pra ajudar. sim. Senão. Então tá bom. Então eu vou pedir para você sair e voltar, e aí eu vou reabrir Uhum. aqui os comentários para a gente continuar mais 10 minutinhos, mais 10 eu vou Beleza. voltar aqui nas perguntas. Um Beleza. abraço. Abraço. Tchau. Ó, tem uma pergunta aqui interessante, né? Comecei a tomar de Valproato 500, não senti efeitos colaterais, mudei para 1000. Depois mudei para genérico, muitos efeitos colaterais. Pode ser por genérico, aumento da dose, tananã. Então, até é importante que eu fiz uma postagem sobre isso e vale a pena comentar um pouco para esclarecer mais, porque às vezes as pessoas não leem muito as legendas dos vídeos, então elas fazem os comentários ali te detonando sem ler muito o que foi dito, né? Em geral, os medicamentos originais, os similares e os genéricos, eles são equivalentes. Eles são feitos do mesmo composto. A grande diferença é que os similares e os genéricos, eles vão ter componentes que envolvem o princípio ativo que são diferentes, que são o sal. Esse sal que envolve o princípio ativo, esse sal é o que dá a diferença de preço, né? Porque, por que que um custa R$ 100 e o outro custa 20? É porque a empresa que produz e vende a 100, ela é maligna e não, é porque aquele remédio tem o princípio ativo e em volta do princípio ativo tem os componentes que são sais que têm uma produção, uma qualidade, uma tecnologia para produzir aquele comprimido. E os genéricos e os similares têm outros sais com outros preços, com outras tecnologias. Em geral, eles são equivalentes quando as pessoas tomam, fizeram estudos para isso. É, mas será que o estudo é de qualidade? Será que é mesmo? Será que não sei o quê? A gente vive no Brasil, aqui é terceiro mundo, aqui acontece de tudo. Não sabemos, isso é especulação. O que aparentemente nos é dito é que são iguais. E, em geral, eu diria que são iguais, sim, porque eu estou em universidades públicas, onde a gente utiliza medicamentos genéricos e a gente tem resultados, né, nos tratamentos. Então, é, não é uma coisa assim que a gente deva tratar de uma forma muito leviana de dizer que genéricos não prestam, por exemplo, que a gente escuta por aí. Podem haver diferenças individuais? Isso sim, né? De todas as naturezas, né? Pode até haver uma situação em que a pessoa se dá melhor com o genérico do que com o original. Pode, né? Em teoria pode acontecer isso. Pode porque os organismos têm diferenças entre si e aqueles sais, aqueles compostos que ficam em volta do medicamento, eles podem reagir melhor com uma pessoa, reagir pior com outra, né? Então, essas coisas podem acontecer. Então, isso é importante deixar claro
Se a pessoa estava utilizando um original ou um similar e passa para um genérico e passa a ter sentir coisas diferentes, é uma possibilidade. Isso é uma possibilidade. E vice-versa. Então, para não dizer que eu estou aqui, seu vendido para a indústria farmacêutica, você é um monstro. Escreveram tudo isso nesse último post que eu coloquei. Apaguei, a pessoa foi bloqueada e tal. Mas a gente tenta ser o mais cauteloso possível, mas sempre tem uma pessoa do mal para entrar e fazer esse tipo de comentário, né? Então, em ciência, a gente é isento. As coisas elas podem acontecer nas duas direções. E aí a gente tem que entender que existe o geral, que é os estudos eles avaliam a resposta geral das pessoas. A resposta geral, os remédios são iguais, genéricos, similares e originais, mas em termos individuais podem haver diferenças. Isso não significa que eu estou falando que sempre essa diferença é pior para o genérico e melhor para o original. Ela pode ser bidirecional, pode acontecer essa diferença dos dois lados. Temos mais 4 minutos. Tem uma outra pergunta aqui. A pessoa disse assim: eu acho que eu não sou depressiva, mas tenho desejos suicidas. Minha ferritina é muito baixa. Será que tem a ver? Estou na menopausa também. Então, tem 3 perguntas numa pergunta, né? Então, vamos respondê-las de forma assim separada, né? Então, assim, de fato, uma pessoa ela pode predominar irritabilidade, agitação, impulsividade e dificuldade de dormir, que é o polo da mania? Pode. Ela pode predominar isso. Mas não significa que ela não possa ter alguns poucos sintomas, menos sintomas do lado depressivo. Então, ela pode predominar isso, mas ter sintomas do polo depressivo. E, inclusive, sintomas graves como ideias de suicídio. Pode acontecer isso. Isso é o estado misto. Quando a gente fala estado misto, estado misto, as pessoas, o que é estado misto e tal? É isso, são misturas de sintomas dos dois polos. Em geral, predomina um dos lados. E, em geral, predomina a depressão na maior parte das pessoas. Mas pode acontecer de ter uma pessoa. Eu já vi situações, por exemplo, em que a pessoa é assim, agressiva, explosiva, impulsiva, não dorme, agitada, vai, coleta ali várias consequências, até que chega uma hora que ferra uma coisa total na vida da pessoa. A pessoa tem um prejuízo gravíssimo. Aí, diante daquele estressor mais negativo, a pessoa vai e tenta suicídio. Então, você vê. E aí, agora que você conversa com ela relata que ela tinha já essas ideias junto com a irritabilidade continuamente, durante muito tempo. Mas predominava o outro lado. Mas em algum momento isso vira para o outro lado. Então, respondendo a primeira pergunta. A segunda pergunta é se a ferritina baixa pode impactar nos sintomas. Sim. A ferritina, em geral, ela deve ficar acima de 100 miligramas para que isso não tenha um impacto em termos dos transtornos de humor. Esse impacto em termos de anemia ou ferritina baixa é um impacto mais do ponto de vista da energia, mas também pode ter influenciar de uma certa forma na desregulação de humor. Então é um fator que é importante ver, sim. E tem a menopausa também, sim. A menopausa é quando a mulher perde os hormônios, especialmente o estrogênio, o estradiol, que é um hormônio importante para a mulher, ela vai ter tendência, todas elas, independentemente de terem depressão ou de terem bipolaridade. Estou falando aqui uma mulher que entrou na menopausa e não tem nada de nada de transtorno de humor. O seu humor pode ficar levemente afetado no caso de não ter transtorno, tanto para depressão quanto para irritabilidade. Pode afetar o sono, pode afetar cansaço, dificuldade de concentração. Infelizmente, a menopausa ela é um momento ruim
E cada vez mais se discute a necessidade de suplementar, de fazer a terapia de reposição hormonal, e desestigmatizar aquela visão retrógrada que as pessoas tinham de que reposição hormonal dá câncer, reposição hormonal é uma coisa que vai contra a natureza e tal. Gente, vai contra a natureza sim. Quando a gente envelhece, a gente não vai querer morrer. A gente quer viver bem. Enquanto a gente estiver aqui, a gente usa as coisas da medicina para isso. Então, é um preconceito enorme. Existem preconceitos de várias naturezas. Contra remédio para emagrecer tem muito preconceito, contra reposição hormonal tem preconceito. E eu estimulo fortemente, baseado em evidências, que as pacientes que tenham piora dos sintomas na menopausa, elas avaliem com os seus ginecologistas a indicação de terapia de reposição hormonal. Né? Claro, de forma responsável, de forma bem feita, cuidadosa e cautelosa. Por quê? Porque a gente tem que viver com qualidade de vida, porque a gente não sabe quando a gente vai morrer. Então, enquanto a gente está aqui, a gente busca coisas. A gente tem dor, a gente busca analgésicos para dor, porque viver dói. É isso. Viver dói o tempo todo. Dói de fome, dói de ir ao banheiro, dói uma infecção, dói emocionalmente. Então, a gente vive sempre querendo doer menos, né? Tô filosófico para finalizar o domingo. Um abraço e nos vemos no domingo que vem. Tudo de bom, obrigado por terem estado aqui. Tchau, tchau.